Hoje, 22 de agosto, meio-dia e 40, e eu vos compro aqui, Ibovespa. Recapitulando a semana passada, o que falamos aqui, Ariane, o que temos falado aqui há um bom tempo? Cara, a gente ficou falando para vocês sobre essa possível manipulação aqui de fundo, né? Voltando aos capítulos anteriores, se você quiser ver um pouco mais a fundo, eu recomendo que você olhe o vídeo de domingo passado que eu fiz um overview muito bacana, tá? Última pernada de alta do semanal, fizemos o choque do semanal, repique até a região do choque, isso é muito comum acontecer, para tentar fazer a nova quebra estrutura primeiro boss. O que eu comentei para os amigos? Fiquem de olho, porque acontece muita manipulação em primeiro boss. Então, é isso que a gente está vendo neste momento. Fechamos abaixo com essa barra Mega Power, com muita gente olhando isso aqui. A gente pega o stop de muita gente, né? Primeiro, o stop de todo mundo que comprou aqui, que foi pro saco, né? Brincadeira. Segundo, todo mundo que tá olhando isso aqui, caramba, isso aqui é um pivô, e agora é eleição, e o Brasil vai afundar, papapá, vai lá e a galera vende aqui, né? E aí, quando a gente vê essa Mega Power barra aqui fechando no semanal acima, todo mundo que sai vendendo aqui já começa a estopar, né? A galera tudo com medinho. Se nós formos ver o rompimento deste candle aqui na semana que inicia, a gente vai ver o restante do stop dessa galera que vendeu, e aí a gente poderia ver um movimento mais que brutal para tentar voltar rápido para essa região. E quando chegar aqui nessa região, nós vamos ver uma briga bem interessante. Quem ganhar essa região aqui, se o comprador ganhar, ele tende a voltar para o topo. Se o vendedor bater novamente, a gente tende a ver o que a gente chama de defesa do médio do player, que seria o preço voltar até essa região. E aqui o comprador vai se alavancar ao máximo. Se alavancando, ele só tem uma única opção: chutar o preço o mais rápido possível para longe da região dele, do médio dele, ou se ele não conseguir fazer esse feito, ele vai estopar. E se esse cara que estopar, o comprador estopar, nós iremos ver mais um candle assim, ó, tá? Talvez se esse candle acontecer, é onde a gente vai ver a última região mais interessante aqui para nós compradores, que seria tocar esse dojizinho aqui, ó, bem lindinho, região de mensal. Queria muito que já tivesse ido logo lá pra gente montar todas as nossas posições e eu poder ficar um pouco mais off no mercado, né? Mas eu tenho que ficar de olho, porque ele ainda não caiu. Então eu tenho que ficar de olho para ver se eu vou montando posição ao longo do caminho, né? Já que aqui seria acionamento de uma possível compra, ou se ele cai um pouquinho a mais para eu montar mais posição. Afinal, a gente como investidor, nós queremos comprar o mais barato possível por máximo de tempo possível. Se for embora sem nós, a gente fica muito chateado. Eu não quero a minha carteira indo para um percentual muito positivo agora. Eu quero que ela continue derretendo para eu comprar mais. Isso soa um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Porque a gente tem que pensar assim, nossa, se minha carteira tá indo pro positivo, se tá muito positivo, eu teria que ficar feliz. Só que a lógica é ao contrário. A lógica é, eu tenho que torcer para cair muito, porque eu acredito no potencial de alta possível nas próximas semanas, né? Próximos meses aí do Ibovespa. Então tem que torcer para cair um pouquinho mais, para a galera ficar mais no pânico, para os preços de ações que eu acho interessante, que pagam excelentes dividendos, que eu quero ter uma carteira por um bom tempo, ficar muito barata e eu comprar, porque eu não quero comprar caro. Eu não sei você, mas eu não quero comprar caro. Então é isso que tá acontecendo aqui no cenário de Ibovespa. Essa semana aqui a gente falou para vocês que ela definiria muita coisa, né? Porque se perdesse aqui a gente não ia nem ter a manipulação. De fato, fizemos a manipulação para acionar aqui, seria no rompimento do semanal. Ou então, o cara que é mais arrojado poderia estar olhando isso aqui já. Fechou acima neste candle, rompeu aqui, já acionou a manipulação. Esse cara tá dentro do game. Problema desse cara que já está dentro do game. Eu gosto sempre de pegar o menor stop possível para o maior payoff possível, né? Então esse cara que acabou entrando aqui, entrou aqui, o stop tá aqui, e para ele pegar o 3-1, ele tem que torcer para romper esse ponto aqui. A não ser que ele saia no 2-1, né? Esse aqui, de fato, eu acho que eu tô no 3-1 de objetivo. Vamos olhar aqui. Isso, 3-1 de objetivo. Se fosse 2, vamos colocar o objetivo parcial aqui, 2, pronto. 2 até o topo, tá bacaninha, mas assim, cara, para um risco que a gente tá tomando, na real, 3 era o ideal até aqui. Então, vamos pensar, se o cara não entrou nesse rompimento, porque vai ser meio ruim, e o rompimento semanal, olha o rompimento semanal, tanto que o risco retorno fica ruim. Nem o 2 vai estar aqui. Então,
Então não é um risco retorno interessante. Aí por isso que o interessante seria a gente buscar uma entrada de confirmação aqui próximo do que ele poderia fazer de defesa do médio, bem para cá. Se a gente for diminuir o tempo gráfico para uns 60 minutos, por exemplo, a gente poderia ver sempre próximo dos recuos o que eu teria de interessante. Ó, esse ponto aqui é bem interessante, esse segundo aqui. Então vamos torcer para o preço fazer simplesmente só isso aqui, ó. Voltar de forma mitigada, não impulsiva. Impulsiva eu não curto, não. Impulsiva ele mostra intenção. E aí ele mostra força vendedora. Eu quero que ele volte lento, deixando indução, para aí sim a gente conseguir comprar o mais próximo possível para ir. Quem não entrou no rompimento, quem não entrou por aqui, tá? Isso aqui a gente já tinha feito a primeira montagem de posição que eu falei no domingo passado para vocês do porquê, que foi quando o diário chegou a primeira vez o RSI bater aqui, ó, bem aqui, dentro dessa região que a gente já tinha marcado para os senhores há muito tempo. Então a gente começou uma montagem de posição dentro do próprio índice futuro, mas que se você não é tão agressivo, você poderia ter feito também via opções, que tem alunos nossos da mentoria que fez, você poderia ter feito via BOVA 11, que é mais sossegado. Índice futuro, por ser mais alavancado, ele é um pouco mais arrojado. Eu como tenho um pouco mais de bagagem, com certeza deve ter muita gente aqui que está assistindo que tem mais bagagem que eu, mas como eu tenho mais do que a média, né? Porque são mais de 8 anos no mercado, então eu já vou para a forma um pouco mais agressiva, porque a gente está um pouco acostumado. Tudo isso se baseando pelo Fear and Greed que a gente fala para vocês. Então, se a gente for pegar aqui, até vou ter que mandar para o Rodrigo botar para vocês na cara. Olhando pelo Fear and Greed, vamos ver como é que ficou isso aqui na sexta-feira. Mas o que temos aqui, ó, o do dia 20, que é o último que a gente tem aqui, oficial, real. Dia 20 foi que dia? Dia 20 foi esse dia aqui do Doji. Ele estava já com referência ao dia 19,24 aqui. 0,24. Então, nesse dia aqui que a gente acabou montando, foi no dia 14. 14 aqui. 14 a gente tava aqui, ó. 206. No limite do pânico pro medo. O que é interessante pra gente ir encontrando boas regiões, a gente teria o tal do trade location, né? Que é a região mais o gatilho. E o Fear and Greed seria o nosso gatilho principal, que é o sentimento de pânico da galera. A intenção seria justamente esse pânico que a gente montou aqui e montariam se fosse um pouco abaixo, vai montar se vier abaixo, seria sair quando o índice estiver em extrema ganância, tá? É o que tá acontecendo agora no Bitcoin. Vai lá conferir o vídeo do Bitcoin. Nós montamos em extremo pânico e agora voltando para ganância, a gente tem que começar a desmontar um pouco da nossa posição, porque é assim que a gente opera o tal do Fear and Greed, que é uma posição, é uma montagem de posição semelhante ao que o institucional faz. Inclusive a gente teria o imersão hoje, na data que vos falo agora, mas o printer estava meio ruim, a gente teve que remanejar a data. A gente vai ver a nova data, mas quem pagou tá dentro e nós iremos fazer essa imersão falando também não sobre a montagem de carteira, mas principalmente sobre como que a gente opera a montagem de posição, o acúmulo de posição aí pelo Fear and Greed. Vai ser bem interessante para quem puder participar. Se quiser participar, me chama no DM aí que a gente organiza para vocês. Certo? Então aqui foi o toque, né? E aqui a expectativa final do movimento. Vamos ver como é que vai ser esse diário aí chegando acima de 70. Seria um possível topo. Beleza? Vamos agora falar sobre as nossas regiões, que eu sei que é o que vocês querem operar, né? Botando aqui nos 5 horas, acho que fica mais fácil da gente falar. Região de 5 horas chegou muito perto, não chegou a tocar aqui, mas chegou muito, muito perto, uma bitoquinha quase. Essa região vendedora nossa desde semana passada, de 172 mil até 172.945. Isso aqui é uma linha de boss, tá? Que a gente tem, que pode atrapalhar no meio do caminho, mas a região mesmo que eu iria olhar acima desse ponto aí que eu acabei de falar, seria 175.680 até 176.450. Depois disso, 178.240 até 179.014 e por último aqui 182.110 até 183.520. Regiões compradoras que nós temos aqui 170.140 até 169.070. Depois nós temos 168.402 até 167.910 e depois por último aqui 166.545 até 166.214. Deixa eu trazer esse cara aqui pra cá, não sei o que foi pra lá. Índice futuro, mesma lógica, tá? Só que o índice futuro, ele acabou fazendo, não sei se ele fez manipulação, só o sweep, deixa eu ver, porque ontem eu tava na festa da minha filha, ó, ele fez a manipulação, ó. Fechou acima, fechou abaixo, perde aqui, pra venda, pá.
Muito bonito esse movimento. E olha que engraçado aqui, né? A região toda era vendedora. Se a gente traçar uma reta aqui, na primeira vez que o vendedor apareceu, a gente consegue identificar que aqui foi nossa referência e que também isso aqui foi tudo uma grande manipulação e quando ele volta aqui, ele faz a defesa do médio dele. Agora, depois que ele faz a defesa, ele pode até fazer uma segunda, mas eu gosto só da primeira. Ele tem que perder e fechar aqui abaixo, coisa que ele até fechou aqui, né? Mas eu gostaria de um movimento mais brutal, para fazer um choque para baixo e aí intencionar que ele vem para baixo agora corrigindo um pouco mais forte, tá? Enquanto isso, ele ainda não me mostrou nessa base aqui de lateralização, mas essa defesa do médio é muito operável, beleza? Então, essa região vendedora aqui já tá 100% ligada, eu vou deixar aqui só para nossa referência, não faço vendas aqui de risco mais o do choque, como a gente acabou de falar, dos 5 minutos, caso ele faça esse movimento aqui, ó. O que seria muito interessante aqui? Que ele deixou essa região, deixou essa segunda região aqui, ó. Seria interessante. Ele pode ainda vir testar aqui mais uma vez e aí sim ele cair. Fazendo esse choque aí não ficou ruim, né? Ele varia dessa perna, a gente vai buscar acima de 50%, região de oferta, para tentar buscar por uma venda aqui. Beleza? Isso olhando a movimentação no dia ali que dá pra gente analisar. Caso você não esteja junto com o time, então a gente, para ser mais prático, mais didático, a primeira região compradora que nós teremos aqui seria 173.320 até 173.50, depois 171.930 para 171.295, depois essa região aqui em amarelo, que seria via choque micro, 169.685 até 169.290, beleza? Vendedor essa primeira aqui que eu falei, se passar dali a gente vai olhar para esses pontos de 179.430 até 179.870, depois 180.430 até 181.180. Doleta aqui. Lembra que eu falei pra vocês domingo passado, tá? Pra tomar cuidado, eu deixei até pontilhado aqui. Tomar cuidado que isso aqui poderia ser uma manipulação. Não foi domingo, foi quarta, quinta. O último vídeo que eu soltei aí de todos os mercados geral. Olha aí, foi dia de semana. Que isso aqui poderia ser o início de uma manipulação da linha do 300. Então, fechou acima, fechou abaixo, perdeu aqui, essa região, acionou a venda. E aí ele até deu um pouco maior. Mas tudo isso dentro dessa pernada válida inteira, né? Então, a gente tem que ter essa ciência. Ele parou dentro da última região compradora que nós teríamos aqui, que seria de 5.145 até 5.131, essa região continua válida, perdendo essa região, só olharia para agora em 50.97 até 50.86. Vamos aqui. Para cima dessa região, primeira região vendedora top essa aqui, viu? Bem top essa região, 5.172 até 5.184, 5.85. Depois nós temos as próximas regiões de venda em 5.203 até 5.213, depois 5.224 até 5.235, e aqui a gente tem um ponto bem cauteloso isso aqui, viu? Bem cauteloso, porque isso aqui que me dá uma agonia, mas caso tenha um choque micro aqui, dá pra gente tentar pegar o movimento, porque aqui é uma linha de bola do diário super válida, tá? Se perder essa região aqui, ou seja, ganhar dela e vir liquidar esses topos, aí eu só vou fazer venda mesmo aqui em 5.369 até 5.409. Belezinha, é isso que a gente tem pra semana aqui do mercado B3. Agora vamos olhar um pouquinho o mercado lá de fora, começando pelo DXY. DXY, o dólar perdeu então aquela região importante ali que ele tinha, né? Bem esse ponto aqui que tinha marcado para vocês, bem esse ponto aqui. Perdeu e acabou escorregando para nossa próxima região de marcação, que é essa daqui. Agora ele tem que tentar segurar por aí, né? Ele já tá fazendo uma divergência aqui. Não é boa a divergência do diário, não tá boa. Talvez em outro tempo gráfico. Que mais interessante. Só que para fazer no 300, ele tem que perder isso aqui, ó. Tem ainda que fazer mais um aqui. É interessante ele fazer isso. Liquida esse fundo duplo e aí aqui ele aciona uma divergência para subir, tá? Vamos ficar bem atento. O que pode significar mais um mergulhinho do dólar. Então, mais um mergulhinho desses carinhas aqui, ó. E esses carinhas aqui estão bombando, meus amigos. Bombando, né? Bombando. Qualquer recuo é motivo de compra. Mas aqui seria interessante mesmo o DXY ainda perder isso aqui. Eles ganham ainda mais um último suspiro de comprador. Esse aqui, último suspiro de vendedor. E quando fizer essa divergência, esses caras subiriam e esses caras aqui cairiam. Tá? O DXY, ele narra muito o que a gente vai esperar, principalmente do mercado Forex. E o S500 não segurou numa região que a gente tinha aqui, acabou, até segurou num tempo gráfico curto, né? Deu para fazer algum tradezinho aí bem rápido. E agora, na sexta-feira, inclusive, ele tocou essa região aqui vendedora, super válida, para
tentar perder esse fundo. Vou mostrar nos 60 minutos, fica muito claro pra gente. Essa é a regiãozinha aqui. A intenção agora do movimento, para ele dar continuidade, seria ele tem que perder essa região aqui e perder essa liquidez. Então, se ele perder esse ponto aqui, fiquem atentos, esse ponto aqui, ó, fiquem atentos, não repique aqui de tempo gráfico de 12 minutos, 25 minutos para vender e vir até aqui. O Clinton deve falar isso para vocês na segunda-feira, porque vai estar um tempo gráfico mais curto, eu falo um tempo gráfico mais longo aqui, porque a gente se vê pouco na semana, tá? Então, deve ter regiões por aí. Aproveita e coloca o QR Code, coloca aí Pix, que aí você vai ter 30 dias na comunidade gratuita, se você ainda não usufruiu desse benefício nosso, para você ter as lives diárias, 8h15 da manhã, pedir o ativo que você está de olho, que a gente coloca região de compra, região de venda dentro do nosso modelo operacional. Você pode pedir também balanço, para a gente olhar uma parte mais fundamentalista para sua carteira, e aproveitar esse timing aqui do Ibovespa. Você pode pedir o que você quiser lá, e lá a gente fala as atualizações das regiões de todos esses mercados que eu tô falando aqui com vocês, tá? De forma mais próxima, inclusive. Essa primeira região que parou aqui, agora já não é mais válida, de 7.083 até 7.095. Se passar dessa região e não fizer o choque aqui, aí a gente vai vender somente aqui em 7.727 até 7.735. Vamos ficar muito atento aqui o Fear and Greed. Como é que é o Fear and Greed já do mercado americano? Deve ter medo, né? Tava neutro nessa quedinha xoxa aqui. Vamos ver. Tô vendo que eu tô meio com uma conexão de instabilidade. Eu peço desculpas aí se esse vídeo não ficar perfeito. A gente trabalha com o que tem. Deixa eu ver se pelo Wi-Fi tá melhor. Não, aí agora foi. Ó, então ele tá em neutro, o que não significa nada pra gente, isso. A gente só gosta de trabalhar nas extremidades, né? A gente gosta de trabalhar ou aqui, ó, ou dentro dessa região, ou dentro dessa região. Aqui tem pau pra todo lado, então assim, pode vender onde tiver venda, pode comprar onde tiver compra, porque não tem ninguém dominando esse jogo ainda. Então é isso que nós temos de venda e compra, cara, sinceramente, eu só faria compra aqui, ó. 7562 até 7521. Você ainda pode olhar para uma compra aqui, ó, dentro dessa região, que seria uma defesa do médio? Poderia, mas não tô muito animada para ela, não. Gostaria mais aqui em 7562, tá? Euro-dólar. Euro-dólar batemos aqui, cravamos a linha do diário, caiu um pouquinho e tocou bem aqui. Então, em 16.913 até 17.196, segurou bastante aqui. Inclusive, se a gente for descer o tempo gráfico, a gente vê que ainda deixou uma certa liquidez. Então, o que seria mais interessante, né? Lembra que eu acabei de falar para vocês do último suspiro dos pares que tem o USD no final, por causa do DXY? Porque o DXY ainda precisa cair e capturar aquela liquidez para subir. Precisa sim, o ideal. Da mesma forma, o ativo que é contrário, ele precisa vir aqui, faz aquela manipulação para dar uma venda aqui interessantíssima e aí sim perder esse movimento. E perde aqui o que leva. Muito, muito lindo isso acontecer. Isso aqui vai ser o cenário real de uma distribuição do preço para fazer um mergulho um pouco mais profundo, tá? Primeira região de compra, então, que nós temos aqui é 16.166 até 15.972. Depois nós temos 15.780 até 15.585 e depois 15.296 até 15.120. Região de venda somente se tiver a manipulação aqui desses topos duplos, né? Se perder direto não tem o que fazer. Ou então, vamos ver aqui, o que tem para cima? Mais nada. Aí não tem mais nada ali ainda. A gente vai ter que reestruturar, porque se romper essa região, aí tudo eu vou estar olhando pro recuo para comprar, tá? O DXY tem que colaborar, lembrando disso para vocês. E por último, Gold, Orives, ainda não tocou na região do diário vendedora, que tá aqui em 4648 até 4733. Tem que tocar para a gente poder procurar por vendas. Opa! Se passar dessa região, 5.003 até 5.121 é a próxima região vendedora do ouro. Caso contrário, se cair daí, a gente pode pensar aqui na primeira região de compra em 4.465 até 4.422, depois 4.324 até 4.280, depois 4.230 até 4.180 e por último 4.120 até 4.090, beleza? É isso que temos nos mercados aqui. Peço desculpas novamente se teve muita turbulência aqui nas gravações, eu vi que a instabilidade ficou ruim em um certo ponto, mas é isso, espero todos vocês na comunidade, tenham um excelente final de semana em família, um grande beijo e até mais.